segundo domingo do tempo comum. Terminado o tempo do Natal, no domingo passado, com a festa do batismo do Senhor, na segunda-feira passada já começou a primeira semana do tempo comum. Então, terminando ontem, sábado, a primeira semana comum, vamos agora para o segundo domingo do tempo comum, que inicia a segunda semana do tempo comum. A cor deste tempo é verde, eu expliquei isso na semana passada. Por que o verde? Verde da esperança. Que esperança? Esperança não é pensamento positivo, esperança não é otimismo, não. Esperança é uma virtude teologal. Esperança é esperar em Deus. Eu tinha aquela certeza, eu tinha aquele pensamento para frente, para cima, aquele pensamento positivo de que tudo ia dar certo. Não, isso não é virtude da esperança. A virtude cristã da esperança é esperar Deus de Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel, porque Ele não se engana nem engana. Então esta é a esperança. São as três virtudes teologais. Teologais vem de teos, Deus. Eles são as virtudes em relação a Deus. A fé em Deus, a esperança em Deus, a caridade e o amor para com Deus. Por isso são chamadas teologais. Eu creio tanto que me jogo nele, que espero nele. Eu creio tanto que essa fé me faz amá-lo. E quanto mais eu amo, mais eu creio. E quanto mais eu creio, mais eu espero. Então, essa esperança que não decepciona, como diz São Paulo, é a marca do tempo comum. É muito bonito, porque o tempo comum é o tempo da vidinha de cada dia. Eu gosto de dizer, é o tempo da vida besta, daquela vida miúda. Mas é uma vida que para o cristão, viu, querido irmão, a sua vida, a minha vida, que parecem tão insignificantes, essa vida tem sentido, porque Deus entrou no nosso mundo. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, Deus nos visitou. Então nossa vida tem sentido. Nós celebramos o advento no final do ano passado. Vem, Senhor Jesus. Nós sabemos que a nossa vida caminha para o Cristo que vem. Caminha. Você viu aquela maluquice no dia 21 do ano passado, que o mundo ia se acabar. Não, o cristão não entra nessas bobagens. Um cristão de verdade nem não perde um minuto nessas bobagens. O cristão sabe que o dia do Senhor virá quando menos se esperar. Mas ele não tem medo. Como diz São Paulo, nós somos filhos do dia, filhos daquele dia. Nós caminhamos na vida miúda de cada dia diante do Senhor, de esperança em esperança, até chegar diante da face do Senhor. Então, um feliz tempo comum para você. Nós estamos começando o tempo comum na segunda-feira passada. Em breve vamos interrompê-lo, porque vem a quaresma, quarta-feira de cinzas, 40 dias de quaresma, depois 50 dias de Páscoa, lá vão 90 dias, 3 meses, e depois, terminada a Páscoa com Pentecostes, retomaremos o tempo comum, até novembro deste ano. É assim que funciona. Eu não disse a você que a leitura ainda tem o sabor do Natal? Vejam, quem é esta Sião? Quem é esta Jerusalém de que fala o profeta? É Israel do Antigo Testamento e o Israel do Novo Testamento, a igreja. A igreja. Mas pode também ser aplicada a você. Jerusalém sou eu. Sião sou eu. Mas vamos lá. Vamos pensar na igreja. Na igreja que é a esposa de Cristo. Na igreja que é o novo povo de Israel. Olhe, se você olhar, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, ou o livro do profeta Oséias, você vai ver que aparece muito a ideia do esposo e da esposa. Por que aparece isso na Bíblia? Se você pegar o Cântico dos Cânticos, é um cântico todo ele romântico. É um livro, me permita dizer, que tem assim umas imagens de forte erotismo. À primeira vista parece escandaloso. Como é que um livro desse está na Escritura? É que tem que entender. Para a Sagrada Escritura, Deus é o esposo que ama sua esposa. Sua esposa é o povo de Israel. Israel é a esposa amada. É a herança querida. É a escolhida. E já o Antigo Testamento anunciava que um dia Deus faria uma nova aliança.
Veja, a aliança é o anel de noivado, chamado também de aliança. Deus faria uma nova aliança com o Israel renovado, com a esposa renovada. Essa nova aliança, ela se dá quando Deus vem desposar o seu povo, fazendo-se homem. Olha aqui Jesus Cristo, fazendo-se homem para desposar Israel. E daí nasce o novo Israel, que é a igreja. Então vamos escutar esta leitura, vamos meditar nela pensando nisso, está certo? Deus, em Jesus, cumpriu esta palavra. Vamos lá. Olha, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela, como um luzeiro, a justiça. A justiça aqui quer dizer a santidade, a obediência aos mandamentos de Deus, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Que justiça é essa que brilhou? Que tocha de salvação é esta? Jesus, nosso Senhor. Não foi Ele que iluminou a noite de Belém com a luz da sua estrela? Não é Ele a luz do mundo? Então vejam, com o menino que veio no Natal, Deus nos visitou. Com o menino que nasceu para nós, que se fez Deus conosco, Deus visitou, cumpriu sua promessa ao antigo povo e vai construir o novo Israel, o novo povo que é a igreja. Olha aqui, as nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Então, o Deus de Israel agora será conhecido de todos os povos. As nações verão a glória de Israel, mas a glória de Israel não é Israel. A glória de Israel é Deus. É o Deus de Israel. E realmente, toda a terra, toda a gente viu a glória do Deus de Israel. Será chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos do teu Deus. Então Deus promete no Antigo Testamento, pela boca de Isaías, profeta, um futuro de glória para Israel. Mas não é mais a glória material, não é a glória política, não é a glória de dominar economicamente os povos. Não, o reino de Deus não funciona assim. A grande dificuldade do povo de Deus do Antigo Testamento, do povo de Israel, foi compreender que a glória de Deus não se confunde com a glória política. E ainda hoje, viu, é uma dificuldade para a gente. Quando a gente vê a igreja atacada, quando a gente vê a igreja perdendo prestígio político, aí a gente pensa, meu Deus, o que vai ser? A glória da igreja, a glória de Israel, dos verdadeiros Israel, não é a glória política. Não é a glória dada pelo mundo, é a glória dada por Deus. É a glória que passa pela humildade do menininho que nasceu em Belém, do filho feito carne. É a glória que atravessa a cruz e chega à ressurreição. É preciso que a gente compreenda isso. Longe de nós a maldita e blasfema teologia da prosperidade, que é pecaminosa, que é satânica, a teologia do tome lá da cá, a teologia do pague o dízimo e você vai conseguir tudo, a sua fé é do tamanho do seu dízimo. Isso é satânico, isso não tem nada de evangelho. Então, Deus anuncia uma glória para Israel, mas essa glória é o próprio Deus, que em Jesus agora será conhecido por todas as nações. Você pode dizer, mas Dom Henrique, o mundo como um todo não se converteu a Cristo. A maioria da população da Terra não é cristã, é verdade, é verdade. E vou dizer mais a você, não será nunca cristã. Não será, a maioria da população da Terra não será cristã. E vou dizer mais, a maioria dos cristãos não é cristã. Não vive como cristão. Olha ao seu redor, olhe na sua rua, olhe na sua família. Uma coisa é se dizer cristão e fazer um em nome do Pai atravessado. Ter uma ideiazinha bem de longe do que é ser cristão. Outra coisa é aderir a Cristo de verdade. Esse novo povo de Deus, que é a igreja, será sempre um resto. Será sempre o que Jesus diz, um pequeno rebanho. Mas esse pequeno rebanho, o importante é que, como fermento na massa, ele esteja espalhado pelo mundo todo. Isso é que é importante. E dê testemunho de que Deus nos visitou em Jesus. Agora, se vão aceitar ou não o testemunho, se vão crer ou não, é outra coisa. Olhe, viu, meu querido irmão?
vou dizer uma coisa. A igreja deve anunciar o evangelho fielmente. A igreja deve celebrar a sua liturgia fielmente. Se as pessoas vão crer ou não crer, isso não é problema da igreja. Não está no poder da igreja. Isso pertence ao mistério de Deus e à liberdade humana. Vamos dar um jeitinho para as pessoas gostarem mais. Um requebradinho ali, uma heresiazinha acolá, uma facilitadinha ali. Não. Não era esta a praxis, o modo de agir de Jesus, nosso Senhor. Então, a glória de Deus vai brilhar no mundo todo, mas haverá os que creem e os que não creem. Olha aqui o que o profeta diz pensando no novo Israel, que é a esposa de Deus. E esse novo Israel, que é a esposa de Deus, você já sabe, é a igreja. É a igreja. A gente vai ver isso no evangelho de hoje. Mas olha aqui. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será bem casada. Pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, teus filhos te desposam. Como a noiva é a alegria do noivo, tu és a alegria do teu Deus. Esta profecia começou a cumprir-se com a vinda de Cristo. A igreja, nossa mãe católica, é a esposa de Cristo. No Apocalipse aparece, é tão bonito, né? O anjo diz a João, vem e eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E quem é a esposa do Cordeiro? A Jerusalém do Alto. A Jerusalém do Alto é a igreja. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, a Jerusalém do Alto é livre e esta é nossa mãe. É a igreja, nossa mãe. Então, a igreja é a esposa de Cristo, é a esposa do Cordeiro. A igreja é aquela que foi desposada na nova e eterna aliança. A igreja é aquela que nunca será mais rejeitada pelo seu esposo. Você pode olhar no Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Está aí. A igreja, ela vem de Deus. Ela não é invenção nossa. Não é a nossa igreja. A gente nunca deveria usar essa expressão, nossa igreja. Não, não é nossa. A igreja é de Cristo. A igreja é nossa mãe. A igreja não é propriedade nossa. Vem e eu te mostrarei a esposa do Cordeiro. Nunca mais ela será chamada abandonada, deserta. Não, ela será minha predileta, a bem casada. Você lembre? São Paulo vai dizer isso claramente. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pode olhar, Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja, Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Então, esta é a nossa mãe católica, que esposa de Cristo nos gerou para Cristo. Mas eu disse também no início dessa leitura que essa Jerusalém, essa Sião, em certo sentido é cada um de nós. Isso, Deus não nos rejeita jamais. Deus não nos deixa. Confiemos nele. Venha o que vier, apesar de nossas fraquezas, saibamos que o Senhor nunca rompe sua aliança de amor conosco. Vamos agora rezar o salmo de hoje, o Salmo 95, que convida, como no tempo do Natal, a cantar ao Senhor Deus um canto novo. Sim, porque Ele, mandando o seu Filho, renovou tudo. Ele veio habitar entre nós. Ele desposou o novo Israel, que é a igreja. Ele fez uma nova e eterna aliança. Então cantemos ao Senhor um canto novo. E como é que se canta ao Senhor o canto novo? Com atos novos. Santo Agostinho dizia que a gente tivesse cuidado para que a nossa vida não desmentisse a nossa voz. Porque eu posso cantar um canto ao Senhor com a boca e desafinar no canto com a vida. Não. Seja a tua vida aquilo que tu cantas.
Cantai ao Senhor um canto novo. Tu cantas ao Senhor um canto novo, se viveres como homem novo. Está aí. Na primeira parte, São Paulo fala da Trindade. Você escutou? Você percebeu a Trindade nessa leitura? A Trindade na vida da igreja. A Trindade na vida deste novo povo de Deus. Este novo Israel que o Senhor desposou. A igreja é o novo povo no qual Deus está presente. Presente de um modo muito mais forte do que estava no antigo Israel. Por que mais forte? Primeiro, porque Deus agora enviou o seu filho se fez homem, o seu filho Deus se uniu a nós de um modo que não tinha se unido ainda. Agora chegou a plenitude dos tempos. E segundo, mais forte, porque Jesus se fazendo homem, morrendo e ressuscitando, ele nos deu o seu Espírito Santo. E dando o seu Espírito Santo à igreja, inundando a igreja com o Espírito Santo, ele se torna presente à alma, a vida, o íntimo da própria igreja. Então, olha aqui o que é que São Paulo diz. Irmãos, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que, como a alma no corpo gera todos os movimentos, gera toda a vida no corpo, assim o Espírito Santo de Cristo é quem vivifica, renova, rejuvenesce, sustenta a igreja. Então há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Quem é esse Senhor? É Jesus ressuscitado. Por que São Paulo liga os ministérios ao Senhor? Porque na igreja todo o ministério, o Papa, os bispos, os padres, os diáconos e quaisquer outros serviços que se façam na igreja, todo o ministério é um modo de prolongar a obra de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, na igreja, todos somos ministros, quer dizer, somos servos em Cristo Jesus. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor ressuscitado, Jesus. Então, lá vai o Espírito, na diversidade de dons, lá vai o Filho ressuscitado, na diversidade de ministérios. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. O mesmo Deus Pai. Então está aí Deus Pai, está aí o Senhor que é o Filho e está aí o Espírito. Na igreja, toda a vida da igreja, toda a atividade da igreja provém do Pai. Tudo vem do Pai e tudo vai para o Pai. Tudo provém do Pai pelo Filho no Espírito, tudo vai para o Pai pelo Filho no Espírito. Então, aqui o que é que São Paulo quer dizer? Que a igreja, novo povo de Deus, esta nova Jerusalém desposada pelo Senhor, ela vive no coração de Deus. Ela vive encharcada pela vida da Trindade. A igreja vive dentro de Deus, podemos dizer. Nela opera o Espírito que o Filho derramou, o Espírito enviado pelo Pai através do Filho. Bom, depois vem a segunda parte. São Paulo olha esta igreja cheia da Trindade e vê que o Espírito suscita nela, vivificando-a, tantos dons, tantos carismas. E tudo isso para quê? Por que é que o Espírito faz isso? Para que a gente, inspirado pelo Espírito, glorifique a Jesus, nosso Senhor. Porque ninguém pode dizer Jesus é Senhor com convicção, com o coração, com a vida, até a morte, se for preciso, a não ser que seja sustentado pelo Espírito de Deus. Aí São Paulo diz, veja, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Aqui começa a segunda parte da leitura de hoje. Todo o dom, todo o talento, todo o carisma que alguém tiver na igreja, não é para usar para si, para sua glória, para o seu bem-estar. É para usar em benefício do bem de todos. Ou seja, do crescimento da igreja, da edificação do corpo de Cristo. Você tem o dom de cantar? Você tem o dom de organizar as coisas?
você tem o dom de promover eventos, você tem o dom de aconselhar, de interceder. Seja qual for o seu dom, não é para você. Não é propriedade sua, é dom, é presente de Deus e deve ser colocado a serviço do crescimento da igreja. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Quanta divisão, quanta arenga, quanta cara feia, quanto clima pesado na igreja, muitas vezes, porque as pessoas não entendem isso. E as pessoas procuram muitas vezes a sua glória e não a glória de Cristo. Não o crescimento do corpo de Cristo. Olha aqui como São Paulo diz. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a ciência, a outro a fé, a outro o dom de curas, a outro o poder de fazer milagres, a profecia, o discernimento dos espíritos, o falar línguas ou interpretá-las. Tudo isto é manifestação do Espírito para o bem comum. E outra coisa, sendo dom, Deus dá como quer. Deus dá a cada um. Deus é livre para fazer o que quiser com aquilo que lhe pertence. Como aquela parábola dos trabalhadores da última hora, na qual o dono da vinha pergunta: amigo, eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Então Deus não pode fazer o que Ele quer com os seus dons? Ao invés de olhar os dons do outro de olho grande, que a gente olhe e descubra os dons que Deus nos deu. Ah, mas o dom que eu tenho é tão simples. Não interessa se é simples, humilde ou é vistoso. Interessa outra coisa, que você o tenha, o exercite com gratidão a Deus, com espírito de louvor e de serviço aos irmãos. Isto sim é que é importante. Compreendeu? Que o Senhor converta, viu? A mim, a você, a todos nós, para que nós nos deixemos trabalhar pelo Senhor, utilizar pelo Senhor, para o bem do crescimento do seu corpo e para a salvação do mundo. Vejam, houve um casamento em Caná da Galileia. É o Evangelho de João, não é isto? No Evangelho de João, eu já expliquei isso aqui várias vezes, viu? No Evangelho de João, você tem que escutar o que João está contando e tem que entender que ele está querendo passar uma mensagem mais profunda. Então ele aqui toma um casamento que houve em Caná. Caná era pertinho, é ainda, pertinho de Nazaré, pertinho da terra onde vivia Jesus. E este casamento, Jesus nele fez um milagre. O primeiro milagre de Jesus. Ele transformou a água em vinho. Tudo bem. Mas observe primeiro que João não chama milagre. João chama semeion. Semeion, em grego, quer dizer sinal. Então é um milagre? É. Mas esse milagre tem por trás dele um significado. João quer dizer, é um sinal. Vamos lá. Houve um casamento em Caná da Galileia. Pense no casamento de Deus com o seu povo. O casamento que os profetas anunciaram que Deus faria nos tempos do Messias. Deus desposaria para sempre Israel. Veja, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como veio a faltar vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Um casamento no Oriente sem vinho é como um corpo sem alma. Está certo? Aqui vocês não tenham dúvida. O vinho sempre foi na Sagrada Escritura e em todas as culturas uma bebida que simboliza a bênção de Deus. Sejamos retos, viu, meus irmãos? Sejamos puros, mas não sejamos puritanos nem hipócritas. Beber vinho ou beber qualquer bebida, se é com moderação, com equilíbrio, sem vício, em si não é pecado. Nosso Senhor nunca disse que isso era pecado. Não confundamos a retidão de vida, ser puro, com ser puritano, hipócrita, fariseu. Bebida em excesso faz mal à saúde. Bebida em excesso vicia. Bebida em excesso é um mal. É um mal que se deve evitar. Que se deve evitar
não se deve dar a menor de idade, mas a bebida tomada com moderação, sem a ela se escravizar, ela não é pecado em si. Então isso tem que ficar claro, a gente acabar com essa hipocrisia. Agora, muito cuidado, porque a bebida muitas vezes leva a más companhias, a más ações e ao vício, Mas se você olhar direitinho, tudo neste mundo pode levar ao vício. As realidades deste mundo são ambíguas. Então a gente deve usar do mundo sem a ele se escravizar. Muito bem. Então, numa festa de casamento, numa festa importante qualquer da Terra Santa, não ter vinho era não ter festa. Era sinal quase que de desgraça. A falta da alegria que lembra a salvação de Deus. Então, Maria, veja, a mãe de Jesus, o Evangelho não diz que é Maria. A gente sabe que é Maria, está certo? Mas vamos ver, o Evangelho diz a mãe de Jesus. O Evangelho de João sempre chama a Nossa Senhora pelo grande título dela, Mãe de Jesus. Então, Maria diz, eles não têm mais vinho. Aqui vamos pensar um pouco. Realmente faltou o vinho no casamento. Mas vamos pensar no que simboliza isso. É Nossa Senhora olhando o casamento de Deus com Israel na antiga aliança. E pelos pecados de Israel, a antiga aliança caducou. Os próprios profetas tinham dito, Jeremias, por exemplo, tinha dito que Deus um dia faria uma nova aliança com Israel. É como se a Virgem Maria olhasse Jesus e dissesse, acabou-se o vinho da antiga aliança. Pois bem, Jesus respondeu-lhe, mulher, por que me dizes isto? Minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é a hora da cruz. Está certo? É interessante que Maria aparece aqui e vai aparecer na cruz. Se você olhar a hora da cruz, olhe João 17, versículo 1. Jesus diz, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Isso no capítulo 17. No capítulo 19, na hora, a hora da cruz, está lá Maria. Então, Maria está no começo e no fim do Evangelho. Maria, no Evangelho de João, é como uma moldura que enquadra a obra salvadora de Cristo. Mulher, a minha hora ainda não chegou, mas quando chegar a minha hora, tu estarás lá também. Agora, essa leitura é um mistério muito bonito, porque Jesus diz, a minha hora não chegou e vai fazer o que a Virgem pede. E não deixa de impressionar demais isso, o poder intercessor da Virgem Maria, que não concorre com Cristo. A intercessão dela é a Cristo. Quando a gente pede a Nossa Senhora, a resposta dela é só uma, fazei tudo o que Ele vos disser. A nós ela diz isso. E a Cristo, o que é que ela diz? Eles não têm vinho. Olhe para eles, não tem vinho. Não tem o vinho da esperança. Não tem o vinho da alegria. Não tem o vinho da paz. Pode não ter o vinho de ter o que comer. Não tem o vinho da saúde. Eles não têm mais vinho. A Jesus, Nossa Senhora vai sempre dizer isso. E a nós ela vai sempre dizer, fazei tudo o que Ele vos disser. Já coloquei na mão dele. Ele é o Salvador. É Ele o Senhor. É Ele o mediador. Coloquei na mão dele. Vocês façam o que Ele disser. Pronto. É isso que Nossa Senhora fez em Caná. É isso que Nossa Senhora faz na nossa vida. Pois bem, e estavam ali 6 talhas para a purificação que os judeus costumam fazer. Cada talha cabia mais ou menos nela 100 litros. Então 600 litros. Observe, Jesus vai mandar encher as talhas de água e vai transformar a água em vinho. E o Evangelho diz que eles encheram as talhas até a boca, até a borda. Atenção, o que é que isso significa? Veja, acabou-se a água dos judeus. Acabou-se a purificação dos judeus. Não são mais os ritos judaicos que purificam. Quem purifica agora é o Espírito de Jesus, simbolizado no vinho. O vinho é símbolo do Espírito. São Paulo diz, embriagai-vos não de vinho, mas do Espírito Santo de Deus. O vinho alegra. O vinho destrava os lábios e o coração. O vinho é a imagem do Espírito. Os profetas falavam no banquete do reino dos céus regado a vinho, a alegria.
Passou a aliança antiga, passou o rito de purificação dos judeus. Agora nos é dada a nova aliança, a aliança no Espírito, Espírito que é dado para a remissão dos pecados. É isto que João quer mostrar, contando esta festa de casamento. Vejam, Deus veio desposar o seu povo. A primeira leitura de hoje fala, não é, que Deus não mais chamará Israel de abandonada, mas chamará de desposada, minha predileta. É interessante. Veja esse evangelho. Quem é o noivo? João conta uma festa de casamento e não diz quem é o noivo. Conta uma festa de casamento e não diz quem é a noiva. É que, na verdade, interessa a João outra coisa. O noivo verdadeiro é Jesus. A noiva verdadeira é a igreja, o novo Israel, simbolizada na mulher. Por isso Jesus não diz a Maria mãe, não diz mulher, porque ela ali simboliza o novo Israel. Ela é a filha de Sião. Ela é o verdadeiro Israel. Ela é a imagem da igreja, o novo povo de Deus, que vai ser desposado por Cristo. Compreendeu, meus irmãos? Então, João conta uma festa de casamento que houve de verdade em Caná da Galileia. João conta um milagre que houve de verdade em Caná da Galileia. E João pega e conta as coisas de um jeito para que a gente compreenda o sentido profundo daquele milagre. Com aquele milagre, Jesus está mostrando que ele é o Deus que vem desposar o seu novo povo de Israel. Vem dar o vinho bom do verdadeiro casamento da nova e eterna aliança. Esse vinho é símbolo do Espírito Santo e esse vinho corre em abundância. É interessante a palavra do mestre Sala, né? Todo homem serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Tu guardaste o bom vinho até agora. Qual é o bom vinho? É o vinho da nova e eterna aliança. O vinho do começo não era o melhor vinho. Qual é o vinho do começo? A antiga aliança. Qual é o vinho novo? O vinho do fim. A nova e eterna aliança. Está aí. É por isso que o Evangelho termina dizendo que Jesus ali mostrou a sua glória. Por quê? Não é simplesmente porque transformou água em vinho. É porque nesse sinal ele mostrou que estava cumprindo a profecia. E os seus discípulos creram nele. Então, veja, nós terminamos domingo passado o tempo do Natal. Eu expliquei, não sei se você se lembra, que o tempo de Natal é tempo da manifestação do Senhor. Pois olha, o evangelho de hoje ainda traz Jesus manifestou a sua glória. Manifestou quando nasceu na noite de Belém. Manifestou a sua glória quando a estrela brilhou e ele atraiu os magos. Manifestou a sua glória nas margens do rio Jordão, quando o Pai o ungiu com o Espírito Santo, dizendo: este é o meu filho amado. E manifesta a sua glória agora, no início dos seus sinais, logo no princípio da sua missão pública diante de Israel. Então ainda estamos no clima do Natal. A liturgia ainda está mostrando que o Filho de Deus veio e se manifestou entre nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aproveitem esse mês de janeiro, que é um mês de férias, de muito calor, e procurem se divertir, procurem descansar, mas não esqueçam o Senhor, não esqueçam o nosso Deus.